Essa mensagem vai falar com você, vai falar na sua história, tudo aquilo que você precisa ouvir. Hebreus capítulo 11, versículo 2 nos diz que pela fé os antigos obtiveram o seu bom testemunho, o seu testemunho, ou seja, deixaram a sua história. Pela fé, eles deixaram a sua história escrita. Como a pessoa que fez essa rosa aqui de folha, né, de coco, da folha do pé de coco, ela deixou a sua história, está deixando a sua história através das suas obras, né? Através das suas obras, porque a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Tiago que a fé sem obras é morta. Então, todos aqueles que deixaram a sua história gravada, que deixaram a sua história escrita, porque alguém enxergou, não uma história falada, não uma história que a gente faz com as crianças, né? Principalmente, que fica contando história para menino. E tem muita gente nos colégios, nos palanques, contando história. Tem gente nas igrejas contando história, contando a história de Davi, contando a história de Paulo, contando a história de Moisés. São os verdadeiros contadores de história que não fazem a sua história acontecer, não escrevem a sua história através dos acontecimentos, das atitudes. São pessoas até que postam fotos, mas as fotos delas são fotos simplesmente bem vestida, bem arrumada, né? Em lugares bonitos. Isso não é deixar testemunho e nem deixar história. Ao contrário, a maioria das pessoas que contam a história de Davi, que contam a história do presidente, que contam a história do artista fulano de tal, elas próprias não têm a sua história, não têm o seu testemunho. Não tem testemunho de cura, de milagres grandes. Não tem testemunho de mudança de caráter, de bom vizinho, porque o que eu tenho orado perto de pessoas que se dizem até de Deus, mas que são péssimos vizinhos, né? Que o mau caráter, o mau testemunho fede. Quanto mais perto você chega da pessoa, mais fede o seu mau testemunho. As suas más obras, as suas más condutas, como uns crentes que nós morávamos perto no Pará, que os filhos parecia mais um diabo, um demônio, de encrenqueiro, encrencava o tempo todo conosco, com os outros vizinhos, jogava pedra na igreja, atrapalhava os ensaios. Quantas vezes eu tive que sair na hora que eu estava ensaiando com os jovens para ir falar com os pais deles para eles pararem de jogar pedra na igreja. Isso porque também eram da igreja. Então, eu pergunto, são filhos de pastores, são filhos de lideranças, filhos de professores, que o pai é professor, mas o filho não quer saber de estudar, né? O pai é um policial, o filho é traficante. Quantas pessoas que ele não cria uma história, ele não deixa um legado, ele não deixa uma história para alguém, ele não deixa um legado para as outras pessoas fazerem parte da sua vida, fazerem parte. Então, eu pergunto para você, enquanto você está dando uma de bonitona, de bonitão na internet, mas eu pergunto, será que você tem uma história, você está deixando uma história para sua família? Uma história para sua vizinhança? Uma história para seus amigos? Uma história para aonde você trabalha? Qual é a história que você está deixando na empresa que você trabalha? Será que não é um histórico de imoral?
de alguém depravado que está em cima das outras funcionárias? De uma mulher depravada que se envolve com as próprias pessoas da empresa? Será que a história que você está deixando, o histórico de vida que você está deixando onde você mora, no território que você mora, é de preguiçoso? De alguém que não tem vontade nenhuma de fazer a diferença no pedaço? Será que a sua rua você ajuda a organizar o pedaço, o território? Será que... Qual é a história que você está deixando como marido? Porque tem uns maridos que a história que eles estão deixando é uma história de mau esposo, de traidores, de mentirosos, né? De homens que não ajudam em nada dentro de casa. Eu pergunto, qual é a história que você está deixando para a sua família? Qual é a história que você está deixando por onde você passa? Então, essa live é exatamente isso. Qual é a história que tu deixa para as outras pessoas no seu pedaço? Qual é a história que vão contar de você amanhã? Eu gostaria de saber qual é a tua história que tu está deixando. É a história de um mentiroso? Qual é a história que tu está deixando? É uma história de uma pessoa que acorda, não tem coragem nem de arrumar a cama? Qual é a história que você está deixando? É de o pior aluno do colégio? É essa a história que tu está deixando? Qual é a história que tu está deixando? É de filhos bagunceiros, desordenados no pedaço, de gente que não respeita os outros? Qual é a história que tu está deixando? É de um pedófilo? É de um cara que não respeita a filha do próximo? Qual é a história que tu está deixando como médico, o pior médico, a pior enfermeira da onde tu trabalha? Qual é a história que tu está deixando para as outras pessoas? É o pior empresário, o cara que só manda, mas não faz a diferença? É um senta-bunda na cadeira? Qual é a história que tu está deixando, policial? É aquele policial que não honra o saco, que não honra o cacetete, que não honra a arma, o uniforme que tu tem? Eu pergunto, qual é a história que tu está deixando? Me fala. Ah, eu até digo que sou de Deus. Mas quem te vê, quem te olha, sabe que tu não tem testemunho nenhum, histórico nenhum de acontecimento na tua vida para dizer que o teu Deus é grande. Que você realmente busca Ele. Porque de doença você tem testemunho. De vergonha você tem tonelada. De preguiça, desânimo espiritual de fazer a diferença, você não sabe aonde mais colocar. De feiura de acontecimento na tua vida, na tua história, é as toneladas. De viver nas internet, olhando a vida dos outros, você deve ter um histórico bem grande. Mas eu pergunto, por onde você passa, você faz a diferença? Por onde você passa, você constrói algo? Você ajuda a construir a vida de alguém? Ah, fulano está passando necessidade. Eu pergunto, você mete a mão no bolso? Conversa com alguém para ajudar? Ou você só pensa no seu umbigo? Você só pensa no seu bolso? Você só pensa em você? Eu pergunto, qual é a história que tu vai deixar? Qual é a história que tu tá deixando? Essa é a pergunta. Ah, eu sou cozinheira, é? Cozinheira? Ou a pior cozinheira que existe? Para teu marido, para teus filhos, para você mesma. Eu sou vendedora. Será que tu é vendedora ou conversadeira? Será que na empresa que tu trabalha, você vende mesmo? Você faz a diferença? Ou você é a vergonha da empresa? Eu pergunto,
Qual é a história que você vai deixar? De pior funcionário? De pior cristão? De orgulho, de soberba em tonelada? Qual é a história que você está deixando para as pessoas? É a história de alguém que não acredita, não crê, que zomba de quem tem promessa? Qual a história que você está deixando de alguém que não se importa também com a história dos outros? Como tonelada de gente que eu conheci, que eu ajudei a construir a história delas, para elas terem testemunho, mas depois elas fizeram que não viram a minha história, não curtiram a minha história, porque são pessoas que estão... O histórico dela é de tonelada de inveja, tonelada de orgulho, tonelada de soberba, tonelada de pecados, tonelada. Gente, que o histórico dela sempre será... O histórico dessas pessoas será um histórico sempre conhecido como o histórico da vergonha, de mau caráter, de mau testemunho, de mau conduta. Qual é o histórico que você vai deixar? Como esse homem fez a diferença vendendo essa florzinha verde. Tô com uma outra aqui vermelha, mas essa verde para mim foi a diferença. O teu histórico é de alguém que faz a diferença? Ou de alguém igual a todo mundo? De alguém que fala, não cumpre, como todo mundo faz? Promete. A tua promessa é pior do que... Não sei nem o quê. Uma criança tem mais palavra que você? Qual é o teu histórico?